é normal que a gente desanime em alguns momentos da vida, porque nós somos humanos. A nossa estrutura é barro, é pó, como diz a palavra de Deus. Estou até aqui com a minha Bíblia aberta, né? Então, haverá um desgaste, sim, físico, mental, muitas vezes, mas há um segredo de renovação de força, né? Então, às vezes a pessoa fica se martirizando: mas eu desanimei, mas eu não estou mais afim de fazer isso. Olha, eu aprendi muito cedo na vida que força de caráter é fazer o que é certo, mesmo quando você não está afim de fazer, né? Quem aqui já desanimou? Quem aqui já desanimou? Em muitos momentos da vida, nós já desanimamos, né? E eu quero trazer uma palavra sobre a sua vida, você que está nos assistindo agora. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios, no capítulo 4. Nós vamos ler a palavra de Deus, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. 2 Coríntios, capítulo 4, ele nos fala um pouco sobre essa nossa questão emocional, sobre esse nosso desgaste, né? Sobre essa possibilidade que nós temos de, às vezes, ficarmos desanimados, ficarmos perplexos com algumas situações. Mas antes de ler aqui o versículo, eu quero te dizer que quando o apóstolo Paulo ele começa a falar sobre isso, o tema que tem aqui é tesouros em vasos de barro. Ele começa a trazer primeiro uma consciência, um entendimento. E Paulo é o mesmo que fala da necessidade de renovação da mente. Porque mentalidade é muita coisa, gente, na vida. A forma como a gente pensa, a forma como a gente encara a vida, as situações, ela vai liberar sobre nós a energia para realizar aquilo que a gente está pensando, aquilo que está na nossa mente. A energia que é liberada para você realizar o seu dia, os seus objetivos, as suas metas, é a energia que começa nos seus pensamentos, na sua mentalidade. Então o apóstolo Paulo ele começa trazendo essa consciência, nessa tomada de consciência. Ele fala, inclusive nos primeiros versículos, né, de ter uma clareza, de ter um entendimento, a importância de ter um entendimento. E lá no versículo 7 ele começa a dizer: mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. E eu me alegro demais com esse versículo, porque ele fala de uma forma tão objetiva que eu e você somos vasos de barro. Ou seja, nós somos frágeis, nós somos limitados e algumas vezes na vida a gente pode até se quebrar. Porém, se não desistirmos, se não desfalecermos, o fiel, Deus fiel, que também é o oleiro, Ele pode nos refazer e nos reconstruir. E que apesar dessa estrutura tão frágil e tão limitada, há dentro de nós um tesouro que brilha, um tesouro que resplandece. E esse tesouro é o dinamis, é o poder de Deus, é a potência, é a força de Deus que habita em mim, que habita em você. Então existe uma força, existe um poder operando dentro de você. Para que ficar abatido? Para que ficar desanimado? Para que ficar desesperado? Usa essa força, usa esse poder, há um tesouro dentro de você. Deus ele é especialista, né, em pegar pessoas frágeis, em pessoas que descredibilizadas e transformar assim em um grande testemunho. Deus usou Gideão, que estava escondido, que era um covarde, mas havia um tesouro dentro dele, e esse tesouro ele foi despertado, e ele se tornou o valente, o corajoso. Deus ele pode fazer isso com você, Ele quer fazer isso com você.
E o apóstolo Paulo, ele continua no versículo 8. De todos os lados somos pressionados, essa é a vida. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. E entenda aqui desanimados, ele não está dizendo que a gente não vai desanimar, que a gente não vai desgastar, que a gente não vai ficar triste. Não é isso que ele está dizendo. Esse desanimado que ele está falando aqui é aquela perda tão grande de entusiasmo que nos leva à desistência, não é isso? É isso que ele está falando. É aquela desistência mesmo, porque eu fiquei tão abatido que eu desisti completamente. Não é aquele desânimo que a gente chora, que a gente fica triste, que a gente desgasta, mas a gente permite o oleiro nos refazer, a gente permite Deus nos renovar. Não é essa, porque desanimar todo mundo desanima, mas desistir, não. Ele diz, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Sabe por quê? Porque a gente se move pela eternidade. Porque a gente se move pelo poder de Deus, porque a gente se move pelo propósito que a gente acredita e sabe que Deus colocou nas nossas vidas. Mova-se pelo poder de Deus e Ele há de trazer paz em meio às crises. O apóstolo Paulo, ele fala no versículo 16, por isso não desanimamos, entenda-se, por isso não desistimos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, olha só, aqui ele já fala do desgaste claramente. Embora exteriormente estejamos a nos desgastar, porém interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Ou seja, princípio da renovação que só é ativado quando a gente confia em Deus, quando a gente descansa em Deus. E ele diz, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, ou seja, a crise é passageira, estão produzindo para nós uma glória eterna, muito maior do que a sua vida, que pesa mais do que todos esses sofrimentos. A glória eterna é muito maior do que todos esses sofrimentos. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que a gente vê é transitório, mas o que a gente não está vendo é eterno. Glória a Deus. Não existe nada louvável, nada admirável, nada grandioso feito por quem nunca sofreu. Porque o sofrimento, ele lapida a nossa alma. Eu não estou falando que você vai perpetuar o sofrimento. Eu não estou dizendo que você vai viver essa circunstância conformado. Não é a dor pela dor. Não é a ferida que foi criada em nós da humilhação, da limitação, da insegurança. Não é a ferida que foi criada em nós, mas é a ferida que nós aprendemos a cicatrizar. É a ferida que nós aprendemos a curar. É a ferida que nós aprendemos a superar. E é assim que eu venço o desânimo. Fazendo o que é certo mesmo quando não estou com vontade. Crendo que existe um propósito maior, crendo que se eu estou passando por essa crise, é porque eu estou sendo treinada para algo que é eterno. Existe uma frase que diz assim que uma ostra que não foi ferida, ela não produz pérola. Porque pérolas que são joias vivas, que são pedras preciosas, são joias preciosas vivas, elas são o resultado de uma dor, elas são o resultado de um inconveniente, de uma dor que a ostra sofreu, mas o seu organismo agiu como uma mulher do fluxo de sangue para ser curado. E como resultado dessa ação surge algo tão precioso, uma joia tão preciosa que é a pérola, e que ela é viva, e ela precisa estar em contato com a pele humana, para se tornar cada vez mais brilhante e mais bonita. Quando ela é guardada, quando ela é abafada, ela perde o brilho. Ou seja,
para que você brilhe, você precisa estar em contato com o projeto de Deus para a sua vida. Você precisa ser vida, você precisa tocar vidas. Você precisa cumprir o seu chamado e você vai brilhar. Lembre-se, não há nada louvável feito por quem nunca sofreu. Não é a dor pela dor, mas é a dor que você aprende a cicatrizar. Seja uma pérola, seja precioso, porque é assim que Deus te vê. És precioso para mim, diz a palavra do Senhor. Amém.